Amado Mestre Jesus, neste momento, Mestre, nos reunimos em seu nome para estarmos nos fortificando em nossa fé, naquilo que cremos, para podermos estar colocando em prática no nosso dia a dia. Sabemos, Mestre, das nossas imperfeições, mas estamos todos aqui buscando aprender, dividir o aprendizado. E assim, Mestre, nos fortalecer para as mudanças que necessitamos fazer. Pedimos, Jesus, que fortaleça também este nosso orbe, que passa por uma transição onde muitos necessitam estar se fortalecendo na fé para seguirem os seus passos mais confiantes e com a fé em você e no nosso Pai maior. Fortifica-nos sempre, Jesus, para que juntos possamos sempre nos sentir abençoados por Ti. Esteja conosco, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que eu não vi. Bom, gente, hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o limiar entre a admiração e a inveja. Bom, gente, antes de mais nada, é sempre bom a gente relembrar, né, que nós somos seres falíveis, e por sermos falíveis, nós somos portadores, vamos dizer assim, de alguns sentimentos que trazem para a gente alguns desconfortos. E esses sentimentos, querendo ou não, são criados e alimentados por nós. E os alimentamos até hoje, não é assim? Mas, com certeza, hoje, eles já estão em nós e já os praticamos com menos intensidade. Mas a gente não pode se sentir culpado, e nem deve se sentir culpado, por portarmos esses sentimentos. E sim, a gente deve, em contrapartida, vamos dizer assim, trabalhar esses sentimentos para que eles possam estar sendo minimizados, mas que a gente possa estar trabalhando esses sentimentos com mais sabedoria e com a razão. Sem a razão, nós, se deixarmos nos levar somente pelos sentimentos, nós vamos ter mais dificuldades em seguir o nosso caminhar. E todos nós recebemos estímulos que vêm do outro, não é assim? Exatamente para que a gente possa estar lidando com esses sentimentos bons e não tão bons que a gente porta. Então, se nós vivemos em sociedade, né? E todos nós temos, vamos dizer assim, a necessidade de colhermos o que plantamos. E essa plantação, cada um fez a sua e vai estar colhendo dentro do que fez. Mas sempre, com certeza, dentro da bondade do Pai, sempre ela é minimizada. Né? Nessa nossa colheita, ela é sempre minimizada. Mas, dentro dessa plantação e dentro dessa colheita, se a gente for olhar, a gente vai se deparar, né, com algumas desigualdades, isso aí, entre aspas, sociais. Mas essas desigualdades sociais nada mais são do que cada um realmente plantou e está colhendo. E aí, nós vamos estar observando, dentro dessas desigualdades, uns com mais e outros com menos.
E isso pode gerar, em alguns, o sentimento da inveja. Mas o que é a inveja? A inveja é a gente querer o que o outro tem ou querer ser como ele é. E para termos inveja, vamos colocar assim, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma coisa que se chama admiração. Nós precisamos admirar o outro. Porém, o admirar, ele tem o seu lado, vamos dizer assim, positivo. Porque quando eu admiro o outro, eu posso ter e sentir a felicidade de ver a conquista do outro. Eu posso admirar como o outro é. Então, não necessariamente o admirar seja somente a inveja. O admirar, ele tem esse passo positivo. Mas ele se torna, na verdade, esse admirar, uma inveja quando a gente começa a comparar. Quando a gente começa a comparar, a coisa muda. E essa coisa muda, vamos dizer assim, para uma coisa boa ou não tão boa. Essa comparação, quando ela é feita, vamos dizer, quando essa comparação é boa, vamos colocar assim, quando essa comparação é boa, ela pode trazer para todos nós uma coisa que se chama estímulo. E esse estímulo, ele vai fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. A gente saia da inércia. Porque se eu olho o outro e comparo o que eu tenho, mas numa comparação, num sentido de que ele tem, não é assim? Mas eu não tenho, e o que eu posso fazer para estar almejando aquilo, ou algo que eu vi nessa pessoa de moralidade ou de coisas materiais, vamos dizer assim, a gente pode se estimular a fazer essa mudança que a gente, né, essa busca que a gente precisa para sair dessa inércia. Então, a comparação, quando ela é olhada desta forma, não é assim? Ela traz, a princípio, um quesinho da inveja. Mas, se pararmos para pensar e trabalhar, a gente pode exatamente estar refazendo esse nosso desejo, esse nosso querer. Mas, quando... Só um momento. Mas, quando essa comparação, vamos colocar assim, ela começa a ter um teor de inferioridade, quando eu começo a me inferiorizar frente àquilo que eu estou comparando, né? É aquilo assim, ele tem melhor que eu, ele é melhor do que eu. Nesses tipos de coisa, o dele sempre é melhor. Então, o que isso faz? Na verdade, isso traz o aspecto de inferioridade que exatamente a inveja propicia.
Nesse momento é que exatamente começa a acender a tal da luzinha da inveja na nossa vida. Você levantou o dedo, Jeane? Não? É aí que começa a acender exatamente essa luzinha da inveja na nossa vida. E aí, gente, eu volto a dizer que esse sentimento é mais um dos que a gente porta, né? Não é para que a gente se sinta culpado frente a ele. Porque a inveja é uma coisa inerente do ser humano. Ela é inerente do ser humano. Por quê? Porque nós precisamos desse parâmetro, vamos dizer assim, da comparação do nosso ser e do nosso ter. Até para que a gente cresça, nós precisamos fazer essa análise comparativa em relação ao outro. Porque o outro é ele que vai me estimular, aquilo que eu olho, é o outro que vai ter um algo diferente em que eu possa desejar seguir ou não seguir também. Fernanda travou. Martinho também? Ih, Martinho, você está escutando? A Fernanda travou. Porque essa comparação é que... O que você está rindo, Adriana? É que você tinha travado. Aí você voltou. Ai, meu Deus. Parei em quê? É o desespero, gente, desculpa. Eu estou travando? Você travou pouca coisa, 1 minutinho, mas na hora que eu avisei o Martim que você travou, você voltou a falar. Aí eu ri, desculpa. Desculpa, pessoal. O que eu travei? Foi só, talvez, o último pensamento. Bom, então vamos tentar dar uma recapitulada. Esse sentimento da inveja, não é assim? Nesse comparativo que a gente faz, a gente tem que só estar prestando atenção o que esse sentimento vai estar gerando com a gente, na gente, né? Porque se eu comparo, eu preciso estar atento o que ele vai gerar. Por quê? Se gera algo somente numa coisa de admirar, vamos dizer assim, como eu disse acima, um admirar que me deixa feliz pela conquista do outro, não é? Isso é produtivo. Agora, quando eu comparo me inferiorizando, isso é um detalhe que a gente tem que se atentar. Fala, Jeane, tem horas que eu me perco. Você comentou sobre essa admiração, que às vezes a gente fica feliz pelo outro. Essa admiração é o que muitas vezes a gente chama de inveja branca? Sabia que ia perguntar de inveja branca? Olha, na minha opinião, eu acho que inveja é um sentimento que não é bom de se ter. Não é assim? Então, inveja branca, inveja preta, isso não existe. É simplesmente inveja. Inveja é aquilo que você carrega um sentimento e que vem com uma sensação de inferioridade. E quando você fala da admiração, você não traz esse sentimento de inferioridade. Você simplesmente compactua dentro de uma felicidade que o outro tem. Então, simplesmente é admiração. Como as pessoas gostam muito de inventar,
não é assim? Gostam muito, e o nosso português é um português tão complicado, né? Das próprias palavras que se fundem. Então, eu, particularmente, prefiro dizer que é só uma admiração. E inveja, não é que a inveja seja negra, gente, né? Como a Giane brincou ali do inveja branca. Inveja não é uma coisa negra, não é assim? Todos os nossos sentimentos que nós criamos, né? E ainda alimentamos, como eu falei, esses sentimentos que não são bons, que não são só a inveja, mas tantos outros que a gente porta, são sentimentos que eles, na verdade, foram criados por nós em algum momento da nossa vida, em que fizemos as comparações, sim. E a gente é falível. E a gente é muito falível. Então, esses sentimentos, se Jesus porta esses sentimentos, e às vezes algumas pessoas elas ficam até, né, Jesus porta, ele não deixou de portar esses sentimentos, assim como nós não vamos deixar de portar esses sentimentos menores, vamos colocar assim, em nós. Simplesmente, Jesus já aprendeu a lidar com esses sentimentos. E nós também estamos aprendendo a lidar, e não vamos deixar esses sentimentos sobressaírem na nossa vida. É isso que vai acontecer. Então, hoje, se a gente parar para pensar, quantos sentimentos nossos que a gente portava, né? Porta ainda, com tanta força, e hoje eles já são mais minimizados. Vamos olhar para a gente também com um olhar, não apenas aquela história de ver o pontinho preto na parede. Não, a nossa parede é branca, vamos valorizar o branco da nossa parede. Então, nós temos muitos pontinhos pretos, mas esses pontinhos, eles estão sendo trabalhados por nós. O que a gente está fazendo aqui, ou quando a gente lê, ou quando a vida traz para a gente situações e que a gente vai superando e aprendendo, isso, na verdade, foi o que Jesus fez no caminhar dele. Só que, com certeza, a gente ainda tem muito que caminhar, mas é quando a gente começa a prestar atenção é que a gente vai trabalhando melhor esses pontos que existem dentro da gente. Adriano, quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Quer? A Ilonka perguntou: a inveja traz uma carga negativa? Por exemplo, uma sensação de injustiça, de achar que o outro não merecia, ou de querer que o outro perca o objeto da inveja? Sim, exatamente. A inveja, ela é muito pesada, na verdade, não é? Ela traz um peso para quem sente, porque ela não só traz esse peso, mas, por exemplo, ela traz um sentimento de tristeza, ela traz um sentimento de depressão, de uma alegria sórdida, muitas vezes, porque sórdida no sentido de que, quando o outro cai, eu fico feliz. Não é assim? Ela traz para a gente, na verdade, todos esses sentimentos, que não são sentimentos bons de sentir, ela traz esse peso. Inclusive a sensação de que eu sou injustiçado, porque o outro tem e eu não tenho. Ele é e eu não sou. Só que, aquilo que eu disse no início, nós fizemos as nossas plantações. E vamos ter que fazer as nossas colheitas. Então, não é que existe, né, essa coisa do desigual. O desigual, aos nossos olhos, parece que há uma desigualdade. Só que, simplesmente, é uma colheita que estamos fazendo. Então, se eu planto, eu vou colher de acordo com aquilo que eu faço. Então, não existe injustiça.
Existe simplesmente aquele que fez e vai colher. Tudo bem? Mais alguma? Bom, o que a gente faz exatamente também quando esses sentimentos da inveja, né? Vem esses sentimentos de tristeza, isso que eu falei. Talvez uma das coisas que sejam talvez piores é que a gente começa a se fixar muito mais no outro do que em nós mesmos. Nós valorizamos mais o que o outro tem, a gente enaltece o outro pelas conquistas que ele tem, pela forma que ele é. Então, o que isso também significa? Significa que nós temos que olhar para a gente e ver que, será que eu não estou com minha autoestima baixa? Porque a inveja também ela está intimamente ligada com a nossa autoestima. Porque a partir do momento em que a gente se sente bem com a gente, se trabalha, não é assim, dentro da compreensão que temos para valorizar as nossas conquistas, entendendo que o outro ele tem o que ele tem por um merecimento, né? Que a gente costuma falar muito a questão do merecimento. O outro tem o que ele tem porque ele conquistou, porque dentro dessa sua colheita ele está fazendo uma colheita da sua plantação pregressa. Então, uma coisa que nós temos que exatamente olhar essas pessoas, né, que a gente vê, claro que a gente vê, que o outro tem uma inveja, porque ele pode esconder essa inveja, camuflar, vamos dizer assim, por um período, mas a gente sabe que a gente usa muitas máscaras, não é assim? Mas chega uma hora que a máscara vai cair e a gente vai flagrar essa pessoa dentro dessa inveja que ela possui. E ao invés da gente criticar essas pessoas, porque é muito tendencioso da nossa parte isso, a gente criticar as pessoas que portam esses sentimentos que não são muito bons. Então, a gente malha, né, essa pessoa, muitas vezes, igual se malha o Judas. Mas, gente, por trás da inveja, a gente pode ter certeza que essa pessoa ela é uma pessoa infeliz. Ela é uma pessoa que está precisando de ajuda. Ela está precisando de uma atenção, ela está precisando de você, talvez, chegar junto dela e trazer essa pessoa para junto de você e tentar ajudá-la. Porque a inveja, ela é um vício moral, assim como tantos outros que a gente tem. E ela é um vício moral que ela se torna um vício comportamental, porque é isso que acontece. E esse vício, gente, muitas vezes, assim, é aquela coisa assim, eu sinto uma invejinha, né? E é aquilo assim, todo mundo sente, mas ninguém admite. Ninguém admite que é invejoso. Ninguém, né? Todo mundo é. Se for pedir para alguém levantar a mão, vai ser um negócio meio complicado. Mas nem vou pedir isso. Só que, quantas vezes também, não é? A gente dá aquela camuflada, o nosso cérebro ele é bem perspicaz, né? De olhar e, às vezes, como diz, dar de chavada e eu, né, finjo não ter. Mas, no fundo, eu sei que eu tenho. Então, todos nós portamos. Só que
o nível da inveja, ele precisa ser muito bem observado, gente. Porque a inveja, ela pode entrar muito bem num nível de patologia grave. Ela pode descambar exatamente para um nível onde a própria pessoa ela já não tem mais um certo, vamos dizer assim, controle. Ela já vive desejando o mal para aquele que ela, né, que ela já botou o olho ali, que ela não tem, ela já vive desejando o mal. Ela produz uma energia tão deletéria para ela. E é aquela coisa assim, ela vai lançar essa energia? Vai. Ah, vai pegar no outro? Calma lá, não é bem assim, não é? Se o outro tiver aberto para isso, pode até ser. Se for de merecimento dele vivenciar uma situação de perda, pode até ser. Mas se foi de tanta energia que essa criatura jogou para ela, ela também vai ter a responsabilidade por isso, não é assim? Mas, em primeiro lugar, toda essa energia se volta para ela. Essa energia negativa é algo que dói, gente, fisicamente. É algo até comprovado fisicamente, que tem regiões, não sou especialista nada disso, mas existem regiões cerebrais, né, que fazem essas combinações aí, quando você sente, chega a doer fisicamente. Então, essa pessoa é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que precisa, já vi, Adriana, é uma pessoa que ela precisa de auxílio, da nossa compaixão. E essa compaixão, gente, é algo que a gente precisa também trabalhar. Porque, às vezes, eu vou precisar ter para com o outro, mas a via é de mão dupla. E eu, um dia, talvez precise dessa compaixão alheia para comigo. Fala, Adriana. Cadê a Adriana? Sumiu. Ah, Martinho que tirou aqui. Tenho como sentir inveja sem saber? A gente pode camuflar, sim. Com certeza, a gente camufla algumas coisas. Muitas vezes, as pessoas elas têm, às vezes, algumas posturas, não é? E aí, a língua bifurcada, ela, né, faz isso com força. Será que, nesse momento em que a gente faz isso com força, a gente não está camuflando um sentimento? Será que quando a gente pensar em falar, em detonar alguém, com a dita fofoca, vamos dizer assim, será que não é o momento da gente parar e prestar atenção no sentimento que a gente está tendo? Ao invés, muitas vezes, de criticar o outro. Então, em muitas situações, a gente consegue dar uma camuflada assim. Só que a gente, repetidamente fazendo isso, chega uma hora que a gente vai se flagrar. E aí a gente tem a opção de querer raciocinar ou não. Não é assim? Fale. A Ilonka perguntou: as redes sociais acentuam o sentimento de inveja? Com certeza. E eu vou dizer uma coisa. Se as pessoas buscassem raciocinar um pouco, né, aquilo que eu disse bem lá em cima, usar a razão, fossem um pouco mais inteligentes, elas começariam a prestar atenção de que as pessoas dentro de uma rede social, elas forjam muito mais do que vivenciam a sua própria realidade. Então, aquele que quer se deixar influenciar dessa maneira é porque quer.
Mas isso desperta, sim, com certeza. Mas, como todo e qualquer sentimento, ele precisa ser raciocinado, por que eu não raciocino isso? Será que é verdade o que essa pessoa está expondo dessa forma? Muitas vezes até a pessoa, vamos dizer assim, porta de tudo aquilo, né, que ela está expondo ali. Ela é alvo, claro que ela é alvo, mas a grande maioria daqueles que estão dentro de uma rede social postando alguma coisa, a grande maioria é fake news, como vocês dizem, né? Assim, é fake news. Mas é um estímulo, sim. Só que, volto a dizer, vamos usar a razão para que a gente possa minimizar o que nós vamos gerar de sentimentos em nós. Porque é isso que acontece. Preocupar-se conosco, em primeiro lugar. Fale. Pode? Você falou que muitas vezes a inveja está relacionada com, né, a comparação. Não sei se você ainda vai comentar, existe a questão dessa comparação, né, que a gente faz, causar essa inveja porque a gente só compara o resultado final e não a caminhada? Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente só tem inveja do que outro tem, mas não o que ele fez para conseguir. Se puder... Normalmente, não é assim? A gente vê o prato pronto, não é assim? Aquele prato pronto, bonito, decorado, não é assim? E enchemos os olhos, não é? Porque, em primeiro lugar, nós comemos com os olhos, não é assim? Então, os olhos, não é? São aquilo que refletem para nós, é aquilo que vai bater ali dentro, né? Fazendo gerar os sentimentos em nós. Só que a gente não sabe o quanto o outro trabalhou, o quanto que o outro suou, né, para conseguir aquilo. A gente não vê o esforço físico e mental daquela pessoa que tem, né, que conseguiu aquilo. E normalmente a gente, aquele que é muito invejoso, ele normalmente ele quer o pronto. Ele não quer ter o trabalho né? De fazer, de conseguir, né? E muitas vezes é aquela coisa, o que o outro apresenta, né? O prato bonito, não significa muitas vezes que quando ele já monta o seu prato, ele está tão feliz assim. Tem muito disso também, não é? Aquelas pessoas que estão sempre naquela constante busca do querer, consegue. Aí consegue, né? Muitas vezes até quer para mostrar para alguém, normalmente, às vezes, quer para mostrar para alguém, e aí te dá aquele vazio, porque... E aí? E o outro, iludidamente, vê aquela conquista, não é assim? E não sabe o que se passa no íntimo daquela pessoa. Não sabe o que se passa nesse momento assim que ela pode ser que não, né, não deu valor, ou aqueles que dão valor à sua conquista. Porque, gente, é tão bom, não é assim, quando você trabalha e o seu esforço está ali contando dia a dia, e quando você consegue, é tão valoroso, é tão bom quando você tem. Mas aquele que olha com aqueles olhos, né, compridos, normalmente é isso. Só querem o pronto. Mas tudo na nossa vida é conquista. Tudo na nossa vida. Se nós não trabalharmos para conseguirmos bens materiais ou bens morais, nós não vamos conseguir nunca.
Existem alguns que recebem, às vezes, os seus bens materiais de mão beijada, mas eles não recebem os seus bens morais, a sua conquista dos seus bens morais de mão beijada. Eles vão precisar trabalhar, compreender a vida, compreender os estímulos que essa vida está trazendo para a gente, para exatamente ir se moldando. Então, quando a gente vê algumas pessoas exatamente em uma situação dessa, aquela situação de inveja, é porque, literalmente, elas não param para olhar para elas. Elas focam no outro. E toda vez que a gente só foca no outro, como é que a gente vai se permitir a trabalhar para ter os bens materiais e trabalhar para conseguir melhorar-se moralmente? Não tem como, não existe como. Então, é uma... Ainda dizem, né, que é um dos pecados, né, que a inveja é um dos pecados em que você olha somente o outro, esquece de olhar para você, né, e você vai para o inferno, né, e lá, dentro de uma pirâmide, que eu dei uma olhada nisso, você, dentro dessa pirâmide, o orgulho está lá embaixo, depois vem a inveja, e está lá a pessoa com arame nos olhos, não é? O castigo, entre aspas, não é? Isso é coisa de igreja católica, gente. Só estou contando aí o que eu vi, né? A pessoa está lá com aquele arame farpado nos olhos, de castigo. É o castigo dessa pessoa. Por quê? Ela não olhou para ela. Ela simplesmente olhou para o outro. Então, talvez, nesse momento em que cerram os olhos dessa pessoa, é o momento dela se voltar para ela. É o momento dela voltar-se para si e começar a fazer uma análise dela. Por que eu sinto esse sentimento? Porque a autoestima, né, nesse momento da inveja, em que você tem a sua baixa estima, você precisa começar a fazer esse trabalho de autoconhecimento com você. Por que eu estou sentindo isso? Porque se você não parar para se analisar, você vai continuar eternamente a olhar para o outro, vai querer viver a vida do outro, vai querer as coisas do outro. E o que você vai fazer com essa existência que está sendo dada de presente para você? Vamos jogar fora? Essa não é uma boa opção. Então, o que a gente precisa fazer? Trocar sempre, né, as nossas experiências, porque vamos estar crescendo. Ter vamos dizer assim, dentro das leis, né, que é a lei da sociedade no qual a gente vive essa lei na nossa vida, porque precisamos trocar, estarmos trocando sempre com o outro. Eu preciso me doar, o outro se doa, eu dou o que eu aprendo, como eu estou naquele momento e vice-versa. Então, a nossa vida ela é sempre de mão dupla. Nós não caminhamos sozinhos. A nossa vida é sempre uma troca. E é através dessa troca que nós vamos estar trabalhando exatamente esses sentimentos que são menores entre nós. Mas a inveja é algo que, talvez por termos tanta dificuldade em admiti-la, que a gente não se permita a se flagrar e buscar a mudança que a gente precisa. Então, gente, a Adriana está com o dedinho levantado. Vai lá, Adriana, pode falar.
Ainda sobre as redes sociais podem servir de instrumento para nos enxergarmos mais profundamente frente aos sentimentos ou defeitos que sentimos diante da realidade alheia, porque agora entramos na casa dos outros, mesmo que seja falsa realidade, não é? Eu vou copiar para você, peraí. Ai, Fernanda. Ela travou de novo. Travou de novo. Avisa o Martinho, não sei se ele está com ela. Martinho, Fernanda travou. Martinho. Ela voltou. Voltou. Aqui. Fernanda. Uhum. Eu botei As redes sociais. Tá. Uhum. As redes sociais podem servir de instrumento para nos enxergarmos mais profundamente frente aos sentimentos ou defeitos que sentimos diante da realidade alheia? Sim. Ajuda, claro que ajuda, não é? Porque agora entramos na casa dos outros, mesmo que seja falsa realidade. É isso aí, gente. É também uma oportunidade de estarmos olhando para a gente e estarmos analisando o que sentimento que está gerando na gente quando a gente se depara com isso. E aí, muitas vezes, nesse momento, nós estamos ali, a sós, só a gente. Então, é o momento da gente começar a se admitir em algumas coisas. A gente não precisa sair dizendo para os outros que estamos assim, que sentimos isso, que sentimos. Não. A gente sabe como é que a gente é, sim. Só que muitas vezes a gente teme em se admitir estar daquela forma. E aí, gente, eu falo estar dessa forma. Eu não falo eu sou dessa forma. Porque quando a gente fala eu sou invejoso, é como a gente se fechasse e não se permitisse a fazer mudanças. E aí, quando a gente fala eu estou invejoso, eu deixo a minha porta aberta para trabalhar o que eu preciso fazer comigo. Então, o outro, ele sempre vai trazer para nós o que a gente necessita. E quando a gente se flagra, mesmo que doa, vai, se dê a oportunidade, se analisa. Até mesmo que você não busque a mudança depois, mas se analisa. Porque ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém. Se a gente fica, como diz o Salomão, se a gente fica igual a ioiô, sobe e desce, várias vidas, né? Então, sinal de que a gente não aprende de uma só vez. A gente precisa de muitas vidas, exatamente para ir minimizando todos esses sentimentos em nós. Porque se a gente erradicalizasse todos, a gente nem estaria mais aqui. Mas exatamente por estarmos já num processo de um caminho evolutivo, não é? Para a regeneração, que o nosso planeta, a energia do planeta, está nesse processo, e nós também, porque nós estamos permitindo que essa energia se faça dentro do planeta, dentro dessa energia, nós estamos tendo condição de fazer diferente, gente. Por que não dar crédito à nossa pessoa? Por que não valorizar aquilo que hoje já conseguimos? E aí eu falo conseguir não é fisicamente, mas conseguir moralmente falando. Porque o que vai nos auxiliar a estarmos neste planeta não são os bens materiais,
não são o que a gente acumula de dinheiro, de apartamentos, de carro. Não é nada disso que vai fazer com que a gente esteja aqui nesse planeta. Simplesmente é a nossa moralidade, é o que estamos fazendo para a gente trabalhar e nos tornarmos melhores, minimizar esses sentimentos menores que portamos. É isso que a gente precisa fazer. Fala, Adriana. Perguntaram, toda vez que critico, tem um fundo de inveja? Nem sempre. Nem sempre. Vai depender muito da energia que a gente despende, eu acho, naquele momento. Porque quando a gente critica, pode ser que seja algo que seja contrário àquilo que eu acredito ser certo. Não porque eu tenho uma inveja. Entendeu? Então, nem sempre a crítica a gente pode olhar como uma inveja. Tudo bem? Vai? Sou eu? Ah, deixa eu só perguntar. Peraí, Gênio, deixa eu enfiar só aqui no meu celular aqui. Meu Deus, é tanta gente, vem o meu assunto aleatório aqui. Não vi você botar. Fala. A gente sabe que a gente tem responsabilidade sobre as nossas ações. Então, o ato de nós ainda alimentarmos a inveja, isso vai gerar uma responsabilidade. Nós estamos plantando e vamos colher. Mas como é que funciona a responsabilidade daquele que incentiva a inveja do outro? Cada um vai responder pelos seus atos, não é assim? Ainda é a verdade que aquela pessoa porta. Quem somos nós para julgarmos? Não é assim? Aquele que estimula, ele vamos dizer assim, é claro que o outro ele vai ser receptivo ou não àquilo que o outro está sugerindo. Não é assim? Nós sempre vamos estar receptivos ou não. Então, a gente não vai atribuir só uma culpabilidade, vamos dizer assim, somente para aquele que, né, deu ali uma bandeja ali para o outro. O outro também terá a sua responsabilidade. Por quê? Da mesma forma que eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Não é? Porque qualquer coisa você pode alimentar no outro. Então, toda vez que você alimenta no outro, que você, vamos supor, alimente a fofoca, não é? Alimente a inveja, alimente o que quer que seja, você está dificultando aquela pessoa a também se trabalhar. E aí nós vamos estar respondendo de acordo com aquilo que a gente planta. Tá bem? Fala, Adriana. Se a gente não sabe como fazer para conseguir o que o outro tem, não é por isso que o invejoso acha que foi fácil e inveja esse outro? Olha, se o outro tem, em primeiro lugar, eu acho que todos têm o raciocínio para entender que ele trabalhou para ter. E trabalhou em todos os sentidos. Trabalhou para conseguir fisicamente, trabalhou para conseguir uma melhora moral. Então, é muito fácil a gente ver a história do prato pronto, não é assim? Então, a gente quer ter, né, aquilo ali porque julga ser fácil. Mas, ao invés de querer tanto, não é assim, o que o outro tem, por que que ele não começa a se trabalhar para valorizar o que ele já conquistou e entender que, se for para ele ter,
ele terá. Só que ele terá que fazer por onde também. E por sermos indivíduos diferentes, e isso é notório para todos, se somos indivíduos diferentes, eu não posso querer ter o que o outro tem. Porque eu sou um indivíduo, o outro é o outro. Então, cada um vai conquistar aquilo que fez por onde por conquistar. Então, é claro que alguns não vão conquistar, ter uma Mercedes, vamos supor. Nossa, mas se ele tiver um Celta, que maravilha! Nossa, tem 4 rodas, 5 marchas, me leva aonde eu quero? Por que eu tenho que cobiçar a Mercedes do outro? Primeiro que eu não vou ter dinheiro para, se furar um pneu, eu trocar, né? Não vou ter dinheiro para pagar o seguro que ele paga, não é? Vamos começar a pontuar algumas coisas que acho melhor eu ficar com o meu Celta. Então, as pessoas precisam usar exatamente da razão ao cobiçar, ao querer aquilo do outro, analisar, né? Vamos botar ali na ponta do lápis, vamos olhar, vamos ver o enredo para a gente perceber se esse final, né, eu vou conseguir estar bancando, vivenciando o que o outro está fazendo. Fala, Giana. Dentro dessa sua resposta, poder falar um pouquinho, porque às vezes o que o outro tem, né, e eu cobiço, ele alcançou de formas não tão muito corretas. Mas que a gente tem que, às vezes, entender também que, né, ele fez por onde, mesmo que não tenha sido do modo muito certo. Se puder comentar isso. A forma, não é assim, da conquista, né? Ela pode ser, às vezes, um tanto escabrosa, não é? Será que eu gostaria de me nivelar da forma que essa pessoa conseguiu ter o que ele tem, da mesma forma? Não é assim? Então, é aquela coisa. E muitas vezes a gente sabe, né, que aquela pessoa ela tem o que tem porque fez N falcatruas. Eu teria coragem de fazer? Se o outro não tem, ele não vai ter nem inveja daquilo. Se a moralidade dele já diz, né, que ele conseguiu aquilo de uma forma ilícita, mas a moralidade dele já diz que estou fora, ele não vai invejar aquilo. Ele pode até falar, né, aquela coisa, mas também, né, porque normalmente você fala, mas também tem o que tem, fez como? Isso é uma crítica, porque eu não invejo, porque eu não faria. Mas existem aqueles que compactuam, não é assim? Da mesma moralidade que essa pessoa. E topariam fazer qualquer coisa nesse nível, não é assim? E a inveja vai crescer. E eu vou usar o subterfúgio que eu precisar para ter o que o outro tem. Então, muito melhor termos a consciência tranquila de colocar a cabeça no travesseiro e que eu consegui comprar um Celta, mas é meu, eu trabalhei. Não é que aquele que comprou um Mercedes também não trabalhou, mas se ele conseguiu de outras formas, problema dele, deixa ele ser feliz daquele jeito. Eu vou ser feliz com isso daqui. Por quê? Aí a gente fala, quantos andam de ônibus? Não é assim? É Mercedes, mas é um ônibus, não é assim? Mas andam de ônibus. Eu não estou andando. E quantas pessoas se sentem felizes em andar de ônibus, até mesmo podendo comprar um carro?
porque existem pessoas assim. Então, os fins não justificam o meio, né? Essa é a questão. Fala, Adriana. A Mônica, ela fez uma afirmativa, mas se você puder só fechar o seu raciocínio, o que incentiva pode ser o agente de aprendizado. Essa foi a afirmativa dela. O que incentiva pode ser o agente de aprendizado. Sim, aquele que a gente olha, né? E a gente lança sobre ele, né? Esse olhar vai despertar em nós a questão do desejo, do querer. Mas eu, dentro desse desejo, desse sentimento criado, é que eu preciso prestar atenção no sentimento que eu estou gerando para mim. Então, o outro, sob qualquer hipótese, ele sempre vai ser o nosso instrumento de aprendizado, sempre na nossa vida. O outro vai sempre estar nos estimulando a fazer, não fazer, raciocinar, produzir os sentimentos. Essa troca vai ser sempre uma constante na nossa vida. Eu na vida do outro e o outro na minha vida. Tudo bem? Continua. A Mônica, ela colocou assim, exatamente, penso assim, o crescimento ou não é nosso. Ai, Mônica, agora eu me perdi aqui na sua observação. Mas a perguntinha, se a gente não valoriza o nosso caminhar, conseguiríamos valorizar ou dar atenção ao caminhar alheio para entender que tudo levou àquele aprendizado? Ai, meu Deus, Fernanda, travou de novo. Ai, sumiu. Martinho, bota a Fernanda para falar aí, Martinho. Ah, ou não, irmã. Eita, ferro, troquei. Você vai infartar nós. Estou pensando que o 4G vai estar melhor, mas não está não, gente. Voltou? Perguntinha está aí, tá? Voltou? Volta para lá. Ai, cadê ela? Estou aqui. Está no mudo, Fernanda. Você olhou a pergunta? Você quer que eu repita? Não, eu não estou no mudo, não. Agora deu. Uhum. Você quer que eu repita a pergunta? Eu acho que eu não ouvi. Fala. Tá. Se a gente não valoriza o nosso caminhar, conseguiríamos valorizar ou dar atenção ao caminhar alheio para entender que tudo levou àquele resultado? Foi quando você estava falando a respeito da gente não se importar com o caminhar, a gente só vê lá no futuro, só o resultado. Eu acho que quando a gente valoriza os nossos passos, as nossas conquistas, os nossos passos, e quando a gente conquista, a gente compreende todo um processo. E quando a gente compreende esse processo, nós vamos entender o processo ali. E aí nós não vamos olhar apenas a conquista do outro. Nós vamos entender o processo também que ele caminhou. Então, a partir do momento em que a gente tem isso em nós, nós também já começamos
a trabalhar essa questão da comparação. Porque se o outro teve aquilo, mesmo que eu não tenha, ele fez por onde? Ele trabalhou para ter. Então, se nós começarmos a vislumbrar isso na nossa vida, talvez seja um dos passos para minimizar a inveja alheia. É entender que ele caminhou, conseguiu, mas eu também caminho e consigo. Não necessariamente eu tenho o que ele tem, mas foi uma conquista minha. Mas se eu reconheço o caminhar dele, e mesmo que o que ele tenha é mais do que eu preciso, talvez assim, se eu queira, me esforçar para ter aquilo na minha vida. Se for para o meu aprendizado, porque muitas vezes a gente trabalha para ter, a gente pede, quer. Mas será que dentro do nosso pedido, junto a Deus, a Jesus, aos santos, o que quer que seja, será que dentro desse nosso pedido nós não deveríamos incluir uma frase e simplesmente dizer: se for para o meu bem, que eu tenha isso, que eu possa obter isso? E normalmente a gente não faz isso. A gente sempre pede que eu quero ter. Jesus, me ajude a ter. Mas esse ter, ele pode trazer para nós, às vezes, algum desconforto, ou esse ter, nós não vamos saber lidar com ele. Então, é mais ou menos por aí. Fale. Tem uma outra coisa que eu estava pensando agora, que a gente vive muitas vezes em caminhos, né, em que a gente tem que escolher o A ou o B, né? Será que também isso não está relacionado ao fato da gente não reconhecer que o que a gente tem de bom, porque às vezes o que a gente está desejando é uma coisa que a gente só teria se a gente deixasse de ter muitas coisas que a gente ama na nossa vida. Então, será que não é a questão de olhar, né, o que a gente tem e perceber que aquilo que a gente tem é melhor, muitas vezes, daquilo que a gente está desejando? Muitas vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas, não é assim? Em nome de um desejo que a gente quer ter. E aí se abandona tantas coisas já conquistadas, não é assim? E parte para a busca de um desejo. E, às vezes, quando a gente almeja esse desejo, ele não é tão desejado, no final das contas, assim. E aí, às vezes, bate aquele arrependimento, não é assim? Que eu não consegui, né? Larguei de mão muitas coisas. Então, eu acho assim que a gente tem sempre que valorizar muito as nossas conquistas, mas o valorizar no sentido de estar feliz por ter conquistado. Não dar aquele peso, daquela valorização excessiva, porque eu tenho, eu consegui. Não. Foi uma realização aquilo que eu, né, almejei e eu tenho. Então, é bom valorizar. Porque quando eu não valorizo aquilo que eu já conquistei, eu acabo canalizando exatamente, né, o meu olhar para o outro, de ficar querendo buscar ali as coisas alheias. E acabo esquecendo de viver a minha própria vida. E aí a gente fica sempre aquela velha história, enaltece o outro e esquece da gente. Então, é um caminho que a gente tem que estar sempre muito atento. É a história do limiar, né? É sempre se pergunta, qual o limite? Nós vamos dar sempre o limite na nossa vida. Não existe receita de bolo, porque cada um pensa e sente de uma forma. Isso não tem como.
Então, eu não posso dar a minha receita para você, porque talvez você não saiba usar, nem você a mim, porque somos indivíduos diferentes. É claro que muitas coisas que a gente vivencia, a gente pode aprender, ensinar, mas sentimento é sentimento. Cada um sente de um jeito. Não tem como. Tá bem? Adriana sumiu? Cadê a Adriana? Ali. Martim fica pulando e eu fico igual uma doida aqui. Fala. Fizeram a seguinte pergunta, dentro do que você acabou de falar. Um desejo ou um sonho? Existe diferença? Desejo e sonho. Eu acho que é a mesma coisa. Se você sonha, é porque você deseja. Me ajudem. O que vocês acham? Não. Se você deseja, se você sonha, é porque você deseja. Enfim, você quer. Se é sonho ou desejo, você quer aquilo. Não é assim? Se você quer, né? Aquela coisa do sonhar. Eu quero e eu vou colocar em prática, porque sonho às vezes fica muito, né? Às vezes se arrasta demais. Não, eu quero, vamos colocar num platô de idealização. Eu quero. Então, o que eu preciso fazer para? Muitas vezes não é naquele momento que eu vou conseguir, mas tudo que eu desejo, eu tenho que não ficar sonhando, mas traçar metas para poder almejar aquilo. Se eu vou almejar ou não aquela experiência ou aquilo, vai de acordo com a minha necessidade, gente, de crescimento. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes aquilo que eu quero não vai acrescer nada na minha vida. E muitas vezes vai trazer sofrimento na minha vida. Então, é aquilo que eu disse. Vamos saber pedir a Deus, se for para o meu bem, que isso se faça presente. Mas, às vezes, a gente é tão insistente, parecida até igual uma filha da Fernanda, que é tão insistente que, né, era assim quando pequena, né? Ficava, queria vencer pelo cansaço, não é assim? E, veja bem, às vezes a gente cansa Jesus de tanto que a gente pede. E aí ele fica de saco cheio e fala assim, toma. E aí depois o que vem para as nossas mãos, a gente não vai dar conta. Então, talvez que a gente comece a prestar atenção exatamente àquilo que pede. Tá bom? Fala. Só um minutinho. Acredito que seja a preocupação de todos nós. Se estou invejoso, posso dizer, então, que eu posso sentir inveja, mas não devo abraçá-la, alimentá-la. É essa a pergunta. Sim, gente, é exatamente isso. Eu acho que todos nós, como eu falei, a inveja é inerente a nós, seres humanos. Eu não posso dizer que eu não sou invejosa, o outro não é invejoso, porque pode ser que, em dada circunstância, eu tenha esse sentimento. Agora, o que eu vou fazer com ele é que vai fazer a diferença. Eu alimentar ou não é que vai fazer a diferença. Por quê? Qualquer sentimento nosso que a gente alimente, ele simplesmente vai começar a se fortificar. É como se fosse um adubo que a gente vai colocando, e ele vai crescendo. É o fermento, não é? Esse alimento é o fermento para que esse bolo
vá crescendo. Então, não só a inveja, mas tantos outros que nós portamos, quanto mais a gente alimenta, mais difícil será de nos desvencilharmos dele. Essa é uma realidade. Mais difícil vai ser. Impossível? Não, porque nós já nos vencemos em tantas coisas, já minimizamos, né? Tantos sentimentos. Então, não é impossível, mas com certeza vai dar muito mais trabalho se ficarmos alimentando esses sentimentos. Você já comentou, mas se você pudesse comentar só mais um pouquinho, porque teve uma hora que você falou, e eu achei super importante, que muitas vezes essa inveja vem do fato de nós idealizarmos algo que queremos, que a gente acha que o outro tem, e que muitas vezes, lá no final da vida, a gente olha para trás e a gente descobre que a gente tinha, só que não tinha percebido, né? Como, por exemplo, a felicidade. Essa questão da idealização, né? Como a gente trabalhar isso? A coisa da felicidade, né? Como você botou, né? Às vezes você olha, né? Um casal, né? Imagina, né? Aquele ali que é um amor, aquele mimimi, aquela coisa que vocês, né? Veem, né? E em casa eu não tenho tanto esse mimimi, mas eu gostaria de que o meu relacionamento fosse como daquela pessoa, daquele casal, não é assim? Eu gostaria... Aí, quer dizer, eu idealizo para mim aquilo ali para vivenciar na minha vida. Porque você vê algo que você acha que está faltando em você e que no outro, não é? Está ali borbulhando. Só que somos indivíduos diferentes. Expressamos os nossos sentimentos diferentes uns dos outros. O fato, muitas vezes, de você com o seu companheiro terem um relacionamento que não é tão cheio de frufru quanto o outro, não significa que vocês não se amem, que vocês não tenham respeito entre vocês. E aí vem a questão de você entender que você só dá aquilo que você sabe, e ele também só dá aquilo que ele sabe a você. Então, não adianta querer buscar lá daquele outro e dizer, eu quero desse jeito. Não. Você vai fazer aquilo que você sabe, vai dar aquilo que você sabe, e o outro também só vai dar aquilo que ele sabe. Então, muitas vezes, o que você vê até não é nenhuma realidade, que externamente as pessoas idealizam, mostram, e que nas quatro paredes não é dessa forma. Então, cuidado na questão de idealizar o que você vê no outro. Lide com o que você tem, sabendo que você pode se melhorar, o outro também, mas que você não vai mudar o outro, nem o outro vai mudar você. Tá bom? Adriana, perdi a Adriana, achei. Fala. A Mônica, ela afirmou o seguinte, às vezes o que a gente deseja não é o que a gente precisa. Exatamente. Exatamente. É a questão daquela coisa que a inveja faz, não é? Porque não é só a questão dos bens materiais, é tudo uma questão de felicidade, de sucesso, de tudo. É um pacote, não é assim? E quantas vezes a gente se equivoca, gente? E a gente se equivoca exatamente porque nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades de compreender. Muitas vezes é um momento em que, às vezes, a gente se encontra fragilizado e a gente, né, olha e vê aquilo, quer aquilo, e que daqui a pouco passa e a gente vê, para quê? Não é assim? Então,
como nós temos os nossos altos e baixos, como a gente vivencia, oscilando, não é? Assim, o nosso equilíbrio emocional, às vezes as baixas fazem com que a gente idealize algumas coisas que daqui a pouco a gente vai ver que a gente se superou em outras e aquilo não vale a pena. Então, por ainda não termos esse controle dessa nossa harmonia, nós vamos oscilar em muitas circunstâncias. Vale? Fala? A última pergunta, tá bom? Foi dito o seguinte: a inveja e o ciúme me parecem ser sentimentos bem parecidos. Será que são? O ciúme, ele envolve uma terceira pessoa. E a inveja só envolve ali. Você tem um ciúme daquela pessoa essa pessoa em relação a outras coisas. São coisas diferentes. A inveja é um desejo de você ter, de você querer ser. O ciúme, ele mexe com aquilo que o outro externa em relação a um terceiro. Vem sempre de um terceiro. Não é aquela coisa diretamente. Eu sinto ciúme da Adriana porque a Adriana está dando mais atenção para o Martinho. Então, ali o Martinho entendeu? E eu sinto inveja da Adriana, porque a Adriana, ela tem muito amor para dar. Adriana isso, Adriana... Entendeu? É assim que eu consigo ver mais ou menos a coisa fluir. Se alguém tiver alguma ideia, fique à vontade, mas mais ou menos isso que eu consigo sentir, que são coisas muito distintas. Ali? A pessoa ela continua assim, mas ambos não são por baixa estima? A baixa estima, ela causa muitos... ela estimula, vamos dizer assim, muitos sentimentos. Muitos, não é assim? Então, a inveja, ciúme, tantos outros que ela, na verdade, ela dissemina, não é assim? A gente a abraçar muitos sentimentos menores e esquecer de valorizar o que a gente conquista. A gente não pode se esquecer daquilo que a gente já conquistou na nossa vida. Se a gente não valorizar como eu estou nesse momento, sem se preocupar com o que o outro pensa ou não a seu respeito, você segue. O outro paga suas contas, né? Costumo dizer assim, o outro paga suas contas? Não. Então, vai em frente, siga, entendendo que o outro vai servir de exemplo para você, mas o outro não sabe o que você sente, o outro não sabe o que você vive. Então, eu preciso, acima de qualquer coisa, me amar. Me amar com todos os defeitos que eu tenho, mas entender que posso me trabalhar para me tornar melhor. E o outro, eu preciso, na hora em que o outro chegar junto a mim, trazendo algo em que bate e mexe, não é para eu ficar desesperada, mas sim parar para pensar que se doeu, eu preciso trabalhar. Sempre vai ser isso, gente. Quando alguém disser algo para nós e mexer conosco, se eu te digo para você, você é invejosa e aquilo te incomodou, é a hora de você estar buscando a mudança que você precisa para poder trabalhar isso.
e não descer de ladeira abaixo, se culpar por ter esse sentimento, porque ele simplesmente, a culpa, né, não vai te levar a lugar nenhum. Simplesmente vai levar de ladeira abaixo, com certeza, mas ela não vai te auxiliar em nada no seu caminhar. Tudo bem? Pronto, Giane? Então, gente, uma das coisas que a gente precisa fazer para exatamente trabalhar essa inveja em nós. Admitir. É um processo complicado esse, mas eu preciso me admitir que eu estou invejosa. Quando eu me admito que eu estou invejosa, eu preciso me avaliar. Por que que eu estou sentindo isso? É avaliar exatamente a minha autoestima como está. O que eu estou fazendo do meu caminhar? Será que eu estou olhando mais para o outro do que para mim? Então, é um momento em que nós temos que exatamente olhar com mais amor para nós. Por quê? Quando a gente olha com mais amor para nós, a gente entende que a gente tem, né, limitações, que a gente tem as nossas dificuldades, que somos falíveis. Então, nós carregamos essa carga genética ainda, né, que somos falíveis, por isso que portamos esses sentimentos. Então, o que a gente precisa fazer? Não deixar que a culpa, né, a gente abrace essa culpa, valorizar o que conquistamos, admirar a conquista do outro, sim, porque se ele conquistou, de alguma forma, ele fez por merecer, não importa como ele conquistou, não estamos aqui para julgar, mas ele conquistou, que ele seja feliz com a conquista dele. Então, talvez esses passos a gente consiga exatamente começar a trabalhar em nós esse sentimento. É fácil? Claro que não é fácil. Todo o processo que a gente enfrenta de melhoria interior, ele é doloroso, porque a gente começa a se descobrir, e não é fácil se descobrir, não é assim? Se admitindo em sentimentos menores. Mas não sou só eu, somos nós. Então, se o pronome é no plural, eu não preciso me desesperar. Mas o eu trabalha na individualidade. O eu é que precisa tomar a frente para poder fazer diferente. Porque aí o nós vai se beneficiar. Então, que a gente possa ter em mente isso, que a gente é capaz, que em momento nenhum Jesus duvida da nossa capacidade. Estamos juntos, uns com os outros, exatamente para nos auxiliar, porque ninguém vive sozinho. E quando temos exatamente um pouco mais de compaixão para com o nosso próximo, que vivencia, às vezes, situações de amarguras, a nossa vida se torna mais leve. Então, gente, eu acho que esse era o nosso recado de hoje, que a gente possa estar atento ao que nós estamos fazendo conosco. Tá bom? Posso, então, finalizar com uma oração? Eu agradeço muito a vocês pelas perguntas, que a gente possa, né, aprender, ser menos invejoso um pouquinho, né? Mas que a gente possa aproveitar esses nossos momentos para que a gente raciocine no nosso caminho. Senhor Jesus,
Obrigada mais uma vez, Mestre, em estar aqui, em estarmos todos juntos, buscando nos enxergar. Permita, Jesus, que tenhamos força, uma fé raciocinada, que a nossa razão esteja sempre alerta para nos auxiliar, a nos tornarmos pessoas melhores, seres com condições de também, estando melhor, levar o melhor ao nosso próximo, ao nosso planeta. Fortifique-nos, Jesus, para que juntos possamos crescer e nos auxiliar. Que assim seja.